Já vamos direto conversar com o vereador José Gomes da Silva Filho, do PSD, o Zé Filho, de Parnaíba, vereador que tem, é claro, como toda a classe política da cidade, acompanhado os desdobramentos do episódio político que mais está chamando a atenção, o vereador do Piauí inteiro, até porque eu já expliquei aqui para o nosso público que esse rompimento ele pode ter implicações na política do Piauí, na política estadual. E o senhor foi um dos primeiros a se manifestar na Câmara Municipal. A gente até colocou aqui um trechinho no programa Ciência Política à noite. Nós colocamos um trechinho da sua fala. E hoje nós temos essa novidade, que é o prefeito esclarecendo alguns pontos, trazendo, inclusive, a motivação e fazendo algumas denúncias. E nós gostaríamos de saber, então, qual é o ponto de vista dos políticos ou do vereador, do senhor especificamente, e que impactos isso pode ter na gestão da cidade, que eu acho que é o mais importante para falar para os moradores de Parnaíba, né? Bom dia, vereador. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Bom, eu acho que o impacto, principalmente para a população, acho que vai ser bastante positivo, visto que os próprios servidores do município tinham uma grande dúvida, né? Estavam realmente trabalhando, mas sempre com aquela dúvida de quem que manda na prefeitura, né? Porque às vezes o prefeito dava uma ordem e a deputada desfazia essa ordem, ou então sempre tinha um confronto de ideias, de ordens dentro da prefeitura. Então acho que quem ganha agora é a população, pelo fato de que o prefeito agora vai conseguir realmente conduzir a cidade, né? Até então não tinha conseguido ter essa autonomia, né? Com relação à classe política, eu acho que a grande maioria dos colegas tá todo mundo aguardando o desfecho, né, dessa situação. Eu já me posicionei, sou vereador de oposição e tenho me colocado à oposição desde o início do meu primeiro mandato, não concordando com a gestão Mão Santa. Mas eu acredito que o Emanuel possa ter, agora está tendo agora, eu acredito que ele possa ter realmente um bom desempenho. Vamos ver, aguardar para estar vendo se realmente vai corresponder às expectativas. Mas eu acredito que a gente tem que dar aí o braço a torcer. A gente não é daqueles que torcem quanto pior, melhor. A gente realmente torce para que ele faça um bom trabalho e entregue para a população de Parnaíba um serviço de qualidade na saúde, na educação, que realmente estão muito precários na cidade. Vereador, o senhor disse uma coisa interessante aí, né? O senhor falou que havia esse conflito de poder dentro da prefeitura, e isso é muito perceptível, né? Eu mostrei aqui agora há pouco, por exemplo, a página principal da prefeitura de Parnaíba. Alguma pessoa que não saiba, né, sobre política, ela nem sabe quem seria mesmo o prefeito, porque dos 5 destaques, 3 aparecem familiares do ex-prefeito e nada do prefeito. É como se ele não existisse enquanto gestor. Eu imagino isso levado para o dia a dia de um município, né? Eu queria saber se o senhor testemunhou ou se o senhor ouviu falar enquanto vereador, porque essas coisas chegam na Câmara, de alguma situação específica em que isso tenha prejudicado o município, ou seja, alguma determinação, alguma ação do prefeito que ou deixou de ser cumprida ou que não pôde ser cumprida em razão dele não ter o domínio da máquina pública. Eu poderia lhe citar aqui várias, na realidade, mas vou falar de uma que atingiu diretamente a Câmara, que foi a questão das emendas impositivas, né? Nós, vereadores, estou lhe falando aqui com muita clareza, transparência, muita convicção. Nós, vereadores, inclusive coloquei isso em em grupos de WhatsApp, onde inclusive estive expondo isso, onde a deputada inclusive está nesse grupo também. Nós não conseguíamos, nós tratávamos de emenda impositiva com ela. Nós estamos com as emendas do exercício de 2024 sem ser pagas, e nós estávamos tratando sobre esses pagamentos com ela.
porque ela não permitia que o prefeito tratasse desse assunto. Então, infelizmente, inclusive até hoje, essas emendas não foram pagas. Inclusive, ontem votamos uma lei para que fosse prorrogado o prazo para pagamento dessas emendas, que já deveriam ter sido pago ano passado, né? Então, a gente tratava vários e vários assuntos de interesse da nossa cidade, porque várias instituições, inclusive, estão correndo o risco de fechar as portas por falta de recursos, né? E a maioria desses recursos seriam provento dessas emendas. E a deputada sempre dificultou, né, essa tratativa, né, o desenrolar dessa situação. O secretário falou não para mim, mas para um conjunto de vereadores que estava aguardando decisões dela. Vários secretários aguardavam por decisões dela para poder dar andamento em emenda, dar andamento em outros processos, em resolução de outras situações. Então, era o andamento da resolução dos problemas da prefeitura. A deputada intervia em tudo dentro da prefeitura. Ela realmente, o prefeito ficava anulado ali, realmente amordaçado, não tinha nenhum tipo de autoridade dentro da prefeitura. Entendi. O senhor citou um exemplo que eu acho que é muito importante e que envolve um outro poder, né? Porque aí a gente já saiu do âmbito do executivo, que seria aquele conflito de poder, porque eu não fui indicado pelo prefeito, mas pela deputada, mas uma relação interpoderes que não era tratada entre prefeito, ou seja, entre executivo e entre legislativo, mas entre dois parlamentos. Quer dizer, a definição de emendas, de pagamento de emendas, de liberação de emendas, que são impositivas, é um direito dos vereadores, não era discutido com o prefeito, mas com a deputada. A gente pode dizer, vereador, que a Gracinha Mão Santa era Só prefeita para ficar um informal? pouco, só para deixar um pouco mais claro, ela era a prefeita da cidade. O Emanuel não era prefeito. O Emanuel acabou de assumir, né? Eu acho que agora ele vai passar por um período de transição. Ele nunca passou por um período de transição. Nunca passou. É só olhar também as indicações. O Emanuel não tinha ninguém dele ao redor dele. Não tinha ninguém dele. Tanto é que nessa mudança que vai ter agora, vai sair todo mundo, porque ninguém é dele. Ninguém é dele. Todos ali, secretário de governo, secretário imediato, várias pessoas de pasta de comunicação, né, de pasta das mais diferentes pastas, todos são dela. Ele não indicou, tirando a esposa e a mãe, que foram para a pasta de pouca relevância na cidade, né? E na realidade, tratei desse assunto com ele, quando ele colocou a mãe dele no IPMP, falando que seria uma situação muito complicada para ele, porque o IPMP de Parnaíba é uma bomba, né? É uma situação, um problema muito grande, e que tudo que ocorresse lá repercutiria em cima do nome dele e que não era uma boa escolha colocar a mãe dele lá, né? Mas eu acho que nem isso, né? Pelo que consta, pelo que a gente sabe, ele teve autoridade para estar realmente escolhendo. Então, aí fica tudo aqui fica bem claro, transparente, que realmente ele não tinha autonomia nenhuma sobre a prefeitura. E isso, claro, é ruim. A gente está aqui discutindo muito no âmbito administrativo. É muito ruim para a cidade. É como se a cidade estivesse parada nesse período, né, desde janeiro até agora, porque o conflito de poder, ele existe e ele trava. E tem algumas situações também que parece que estão preocupando o prefeito. A gente rodou agora há pouco a manifestação dele. Tem situações que estão preocupando ele, que é a questão de finanças, né, de situações pontuais que estão sendo detectadas na prefeitura. Isso também já chegou na Câmara, já que a Câmara também é fiscal dos atos do Executivo? Bom, a gente tem de maneira, solicitamos, que é uma dificuldade que eu acredito que o Emanuel possa superar também. A Câmara Municipal tem muita dificuldade de ter acesso aos documentos da prefeitura, né? A gente faz vários requerimentos solicitando contratos, licitações, pagamentos, e a prefeitura, durante esses 8 anos, né, que estiveram aí, os 4 anos que eu participei dela, os últimos 4, sempre colocou muita dificuldade em estar mandando
documentos para a Câmara Municipal para a gente estar acompanhando essas finanças, né? Mas pelo que a gente tem visto, é perceptível, até pelo pagamento de fornecedores e dos próprios funcionários, né? Que sempre está atrasando, sempre está tendo dificuldade realmente de estar fazendo esses repasses, né? Então, tudo isso, né, pelo que nos consta, por dificuldades financeiras, né? Então, eu acho que agora vai melhorar para o Emanuel, por conta que tinha um deputado apenas, né, que poderia estar mandando recurso, que a gente não sabe nem se manda realmente recurso para a prefeitura, mas que se apropriava de todas as ações da prefeitura, como se ela fosse a idealizadora, a autora, financiadora, e agora ele tem a possibilidade de abrir esse leque, né, de trabalhar com mais deputados estaduais, trabalhar com mais deputados federais, e esses ajudarem ele financeiramente para sair de desse provável, né, desse buraco financeiro, né, que provavelmente a prefeitura se encontra, né, com a gente visto que tem toda essa dificuldade de estar tratando com fornecedores e também com seus servidores. Então, acredito que agora o Emanuel possa aumentar o número de parcerias, né, e com isso fazer com que os serviços da prefeitura funcionem melhor. Né? Então, já que rompeu com a deputada Gracinha, a Prefeitura de Parnaíba tem uma grande possibilidade, politicamente falando, de estar ajudando quatro, cinco deputados estaduais, quatro, cinco deputados federais, que também vão ajudar na condução da Prefeitura. Entendi. Só para a gente finalizar, e eu lhe agradeço muito a disponibilidade de nos atender assim cedinho da manhã, vereador. O PSD seria um bom partido caso o Francisco Emanuel decidisse deixar o progressista? Na realidade, eu sou do MDB, né? O Eu senhor não foi sou do eleito, PSD, eu né, sou do MDB. anteriormente pelo PSD, né? Desculpa. Sim, sim. Eu acredito que o Emanuel, né, pelo momento que está vivendo, acho que é muito cedo para tratar de mudança de partido. Eu acho que não é momento para tratar tanto disso. Eu acho que o momento é de construir realmente ali o arcabouço do seu governo, né? Construir ali realmente dar funcionalidade à prefeitura, né? Garantir que a população tenha acesso aos serviços. E político, acho que ele tem tempo para poder pensar, para mudar de partido, acho que é muito cedo. O Ciro, né, pelo que consta, tem sido um grande parceiro dele. Eu acho que nesse momento ele não pensa realmente em sair de partido, mas se caso venha, né, em algum momento, né, tratar desse assunto, o MDB está de portas abertas, né, para receber o Emanuel. O PSD eu não sei, porque eu não posso tratar desse assunto, mas não diz respeito a mim, mas o MDB está de portas abertas se o Emanuel decidir sair do PP, que eu acredito muito que nesse momento ele não vai fazer isso, até porque não está na hora de tratar. Tu está correto, inclusive ele fala sobre isso no vídeo, né? Ele diz que não tem nenhuma intenção no momento, mas a gente precisa ver de que forma que essa situação política vai ser conduzida a partir de agora, porque, obviamente, ele é um prefeito de oposição ao governo Rafael Fonteles, porém essas Até então, negociações. até então. Até então, exatamente, muito bem colocado. Até então. E essa relação já existia de uma certa forma. E eu lembro que aqui no programa nós entrevistamos o secretário de governo há algum tempo e ele disse o seguinte: uma das frases dele, quando a gente questionou sobre Parnaíba, foi que o prefeito era o Francisco Emanuel e que a deputada Gracinha precisava entender que ele era o prefeito e não ela. Ou seja, ele cantou essa pedra há cerca de um mês atrás, quando concedeu uma entrevista para a gente aqui no programa. Quer dizer, era algo que parece Uhum. que politicamente já se até esperava que acontecesse. Se Eu eu, acho se que eu puder tinha. dar uma dica aqui, mandar um recado, inclusive, para o Emanuel, Diga né, lá. se ele puder me ouvir, eu acho que o governador Rafael Fonteles vem dando aula de como administrar o Estado. Todos os prefeitos que fazem parceria com ele conseguem realmente apresentar um bom resultado também. Então, eu acho que é o momento de baixar,
né, as armas e procurar parcerias importantes, inclusive nesse momento inicial, né, procurar o governador, porque tem a capacidade de fazer investimento, de fazer parcerias importantes com o município, né, e o Emanuel eu vejo como um cara muito leve, né, tem se demonstrado muito aberto e eu acredito que seria o caminho correto a se seguir, né, fazer essa parceria com o governador, se aproximar. Eu não vejo nenhum problema em o fato dele ser do PP e se aproximar do governador. Eu acho que isso não tem nenhum problema. E eu acho que seria o caminho correto para ele. Seria inteligente ele se aproximar do governador, buscar investimentos com o governador e afinar realmente essa parceria. Eu acho que o governador tem todo um, né, a intenção também de ajudar todos os municípios que precisem, que têm interesse em parceria. Porque ele, Francisco Emanuel, precisa se fortalecer, né, politicamente. Nesse momento é Sim, muito sim. importante que ele se fortaleça. Vereador, muito bom dia, muito obrigada pelas informações aqui, pela entrevista. O espaço é seu, volte sempre que precisar. Um bom dia. Eu só agradecer o convite e desejar um bom dia a todos. Grande abraço.